gostaria, então, de convidar ao palco o moderador do painel, o diretor da Coordenadoria de Transferência e Tecnologia da UFMG, do CTIT, professor Gilberto Medeiros. Obrigado, professor. Gostaria de convidar o professor do Departamento de Ciência e Computação da UFMG, José Najib. Gostaria de convidar o gestor de inovação e novos negócios da CEMIG, o Nelson Fujimoto. Obrigado, professor. Obrigado, Nelson. Gostaria de convidar o presidente da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, Dr. Marco Antônio Castelo Branco. Obrigado. Obrigado. Vamos dar início aos trabalhos. Por favor, todos tomem um assento. O objetivo aqui hoje é de conversarmos um pouco sobre a questão de alianças estratégicas. Então, eu já queria agradecer a presença de todos os membros do painel. Eu acho que são pessoas que têm não apenas experiência teórica, mas têm experiência prática no que significa isso e em algumas das instâncias aqui, pelo menos nas interações que eu tive, tanto com o professor Najib e o Dr. Castelo Branco, na questão de como que era antes e como que a gente espera que venha alterar as questões do marco legal no que concerne a parte de alianças estratégicas. Então, eu vou iniciar nos mesmos moldes, né, dos outros painéis que aqui ocorreram, passando a palavra para cada um dos senhores para discorrer sobre o tema. Eu vou exercer algum grau de controle no tempo. A gente tem aproximadamente, cada um de vocês, uns 7 minutos. E eu não vou incluir meu tempo aqui para privilegiar a plateia com o tempo dos senhores. Então, podemos começar, por favor. Boa tarde a todos. Meu nome é Najib, como já foi anunciado, e eu sou professor do Departamento de Ciência da Computação. Eu tenho acompanhado o relacionamento entre empresas e instituições de ciência e tecnologia, universidades em particular, há algumas décadas. O Departamento de Ciência da Computação, desde a fundação dele, ele sempre teve uma interação forte com o mundo externo, tanto através de projetos conjuntos com empresas, com indústria, como com órgãos públicos, e com empresas, principalmente com empresas estatais, durante uma época que foi na área de telecomunicações. Ao longo dessa trajetória, eu passei por vários lugares, um deles foi a própria Fundep, e uma das coisas mais difíceis que sempre ocorreu ao longo dessa caminhada, o Bruno hoje de manhã falou um pouco sobre esse aspecto, foi a questão do marco regulatório. Quando você começa a fazer alguma coisa, que começa a aparece uma opção de gente em volta para fiscalizar o que você está fazendo, porque tem alguma coisa diferente acontecendo. De vez em quando eu penso que é muito melhor ficar sentado no seu gabinete sem fazer nada, porque não aparece ninguém para te aborrecer. Então, uma dificuldade muito grande, e isso impacta no relacionamento com as empresas, por causa da cultura brasileira, de que se não tiver regra, uma opção de regra, muitas, dizendo o que você pode fazer, tudo que você faz, em princípio, está errado, tem alguma coisa errada sendo feita. Então, o marco da ciência e tecnologia, ele está me trazendo um certo conforto, uma certa segurança, que é a palavra que está sendo usada, uma certa firmeza, de que daqui para frente a gente vai ter mais tranquilidade para lidar com essas questões do que a gente tinha antes. Nesse sentido é bom. O ruim é o que o Bruno falou de manhã, tem regra demais, então não é para qualquer um, tem que entender, você vai precisar de advogados e tal, porque é muito complicado. Mas eu quero falar um pouco mais sobre um instrumento que foi criado há pouco tempo, e que, na minha opinião, ele vai facilitar
e o novo marco legal vai ajudar ele a facilitar a interação, ou possibilitar mais interação entre as unidades, entre as empresas, a indústria e a academia, que é a Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial. Quem já ouviu falar nesse nome aqui? Quem não ouviu falar? Também não consigo enxergar direito, tem uma luz forte para dar. Bom, essa empresa é mais ou menos meio a meio. A empresa é a Embrapi, tá? A Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial. Ela foi criada para diminuir o risco de inovação nas indústrias, para incentivar as indústrias brasileiras a apostarem mais em produtos inovadores. Tá? Esse é o objetivo dela, essa é a missão dela. Tá? Ela é uma organização social, uma associação sem fins lucrativos, que tem um contrato de gestão com o Ministério da Ciência e Tecnologia e com o Ministério da Educação, de 6 anos. Tá? Os 6 anos estão acontecendo, aí começaram a acontecer em 2014, 2013 e 2014. Tá? Como é que ela opera? Ela tem unidades credenciadas. Ela faz chamadas públicas para grupos de pesquisa brasileiros que tenham uma boa infraestrutura instalada e com um histórico de produção científica e de desenvolvimento tecnológico. Inclusive, você tem que comprovar, o grupo tem que comprovar que já teve experiências, tá, de interação com empresas de sucesso e, inclusive, com determinado valor de contrato. Tá? Aí, isso é um processo competitivo, você faz os planos de ação e eles credenciam unidade, o que é chamado de unidades Embrapi. Tá? Atualmente existem cerca de 40 unidades Embrapi no Brasil inteiro, por motivos que vocês sabem que são óbvios. A maior parte delas está concentrada na região sudeste. Minas Gerais tem 4 unidades Embrapi e 2 polos Embrapi. Os polos Embrapi, eles estão sediados em Institutos Federais de Educação Tecnológica, IFs. Tá? Tem um polo no IFMG Campos de Formiga, que é para soluções automotivas, e um que está sendo credenciado agora no Instituto Federal do Sul de Minas para tecnologia do café. Tá? E os outros 4 são unidades Embrapi. Uma é no Inatel, em Itajubá. Itajubá não, Santa Rita do Sapucaí, né? Santa Rita do Sapucaí. O outro é a FEMEC, que é a Faculdade de Engenharia Mecânica da Federal de Uberlândia, em tecnologia metal mecânica. O outro credenciado recentemente é o CECEM, aqui em Belo Horizonte. Tá? E a outra credenciada é o Departamento de Ciência da Computação da UFMG, na área de software para sistemas ciberfísicos. Qual que é a vantagem? Qual que é o outro? Aí tem... Qual o cenário? Engenharia de superfície lá na CETEC. Ah, foi a que foi credenciada agora? Não, tem mais tempo. No CETEC? No Senai não. Isso. Esse eu não conheço, não. Instituto. Muito bem. Desculpem a falha. Tá? Qual que é a vantagem para a indústria na relação com a Embrapi? Tá? A Embrapi financia a fundo perdido, tá? Até 1/3 dos projetos conjuntos são desenvolvidos. Tá? Então, isso diminui o risco do investimento dos empresários na inovação. Todo mundo sabe que inovação é um investimento de alto risco, tá? Porque você está colocando recursos numa pesquisa, num produto que pode não dar certo, ou que pode não ter aquele sucesso de mercado. Tá? Quem vai dizer o que vai ser investigado para que seja possível a interação entre a universidade e a empresa, entre o Instituto de Ciência e Tecnologia e a empresa, é a empresa. Tá? Então, projetos são desenvolvidos para a empresa. Eles têm um produto no final, uma entrega que é feita para que seja incorporada na linha de produção, seja lá de software ou de equipamentos, sabe que são várias áreas industriais, tá? Para ir para o mercado. Esse é o objetivo.
tá? Não é pesquisa acadêmica, tá? É para fazer um produto, tá? Tangível ou intangível, mas um produto, uma coisa, ou melhorar um produto, tá? E do valor do projeto, a Embrapi põe até 1/3 de recursos que vem do orçamento da União, tá, através do contrato com o Ministério de Ciência e Tecnologia, e, então, isso aí diminui o risco. Tá? Outra vantagem é que a negociação é feita direta com o Instituto de Ciência e Tecnologia em fluxo contínuo. Não tem edital, não tem nada disso. O contrato com o Ministério de Ciência e Tecnologia disponibilizou mais de 1 bilhão de recursos, de reais de recursos, que estão disponíveis. Então, também não tem aquela história do edital que você ganha e depois tem que ficar esperando aparecer o dinheiro, não sei quando. O dinheiro já está disponível. Tá? Isso tudo torna esse processo muito mais ágil. A parte difícil, e a que demorava mais, era a parte jurídica. A esperança é que o marco de ciência e tecnologia novo agilize essa parte jurídica. Então, vai facilitar mais ainda essa interação, além de dar segurança para a instituição de ciência e tecnologia, para os pesquisadores envolvidos e para a indústria. Tá? No momento, inclusive, por coincidência, nós estamos negociando uma parceria entre 2 unidades da Embrapi, a nossa do DCC UFMG e o Senai Cimatec de Salvador, na Bahia, para desenvolver um objeto, um produto de interesse da Codemig. Tá? Nós já tivemos, inclusive, reunião com o presidente Castelo Branco, lá na Codemig, e o projeto já está em fase de aprovação final lá na Codemig, tá? Com tudo especificado. Então, era isso que eu queria falar, tá? Eu acho que, nesse cenário todo, isso vem ajudar a gente bastante, e existem instrumentos que vão facilitar essa interação entre essas alianças, tá? Entre as empresas e as instituições de ciência e tecnologia. Boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite. É um privilégio estar aqui hoje e trocar um pouco da experiência minha pessoal no setor de ciência e tecnologia e inovação, e em especial sobre as promessas que se espera sejam cumpridas com o novo marco legal. Eu sou engenheiro metalurgista, tenho doutorado na Alemanha na área de fluxos bifásicos, no refino de aço líquido com injeção de gases, e labutei durante 30 anos na iniciativa privada, e desde 2015 tenho o privilégio de fazer parte da equipe do governador Fernando Pimentel na Codemig. Tenho relação com ciência e tecnologia, não só do ponto de vista de experiência de pesquisador nos meus tempos de doutorado, mas também enquanto gestor de empresas que, de uma forma ou de outra, sempre se confrontaram com o desafio de melhoria de processos e produtos para um ambiente cada vez mais competitivo que nós vivemos no Brasil e no mundo de uma maneira geral. O que eu vejo do ponto de vista de ciência e inovação, e particularmente aqui no Brasil? Eu passei muitos anos fora do Brasil, tanto estudando e depois dirigindo empresa, e quando voltei em 2008, e nos últimos anos que nós acompanhamos o desenvolvimento do país até essa recessão econômica que adivinho a partir de 2015, a criação de uma massa crítica de inovação surpreendente, massa crítica de capacidade e de competência técnica científica surpreendente. Eu conheço muita coisa no mundo, não é tudo, mas eu tenho alguma experiência, e sempre me surpreendo com os exemplos que eu encontro no Brasil. Quer dizer, essa massa crítica é um ativo inigualável do Brasil, e é inconcebível que a gente não consiga fazer essa massa crítica entrar num fluxo produtivo de geração de riqueza que leve o Brasil a um patamar de desenvolvimento econômico e social bastante superior ao que nós vivemos hoje. Uma outra constatação que eu tenho é a herança extremamente positiva que o governo Lula
e Dilma Rousseff deixaram, né? Quer dizer, e é um pouco o receio que nós temos, principalmente na experiência que o Najib acaba de relatar da Embrapi, que foi uma iniciativa do governo federal de criar esse instrumento e que produziu tanta foco de crescimento, de competência que a gente encontra no Brasil. Eu vi na Bahia um Senai Cimatec, que é a unidade Embrapi, descobri no Departamento de Ciência de Computação um excelente grupo na área de ciberfísica e de nanotecnologia. Em Santa Catarina, na área lá da Universidade Federal de Santa Catarina, seja na Fundação CERT, seja no Grupo Polo, um outro foco, e assim vai se multiplicando. É uma grande preocupação se o governo federal suspender, interromper ou ameaçar esse tipo de experiência que tem dado muito certo para as empresas e, de uma maneira geral, tem sustentado o esforço de modernização da nossa economia. Porque, com a PEC 40, que limitou os recursos de gastos, e sem um ordenamento institucional da questão previdenciária brasileira, nós temos e corremos o risco de que os recursos que hoje são fundamentais para financiar os projetos da Embrapi se esgotem no curto prazo. Com relação à inovação em si, eu vejo, e outro dia eu escutei de um professor extremamente reconhecido como um dos grandes protagonistas na área de inovação recente do Brasil, dizer que Minas Gerais, eu acho que não é só Minas Gerais, nós podemos usar uma metáfora semelhante ao corpo humano, nós temos células cerebrais fantásticas, capazes de produzir extrema competência dentro de si, mas uma enorme ineficiência de fazer sinapses, né? Ou seja, e o conhecimento é essencialmente fruto de sinapses. Você tem de trocar, você tem de ter transferência de uma célula cerebral para uma outra para ter realmente a função do órgão cerebral exercer a sua competência do ponto de vista de gestão humana. Na economia e na inovação é isso. Falta no país e falta, principalmente nas localidades onde essa competência e essa massacrite existe, a capacidade de fazer sinapse. Achava que era um problema só de Belo Horizonte, de Minas Gerais, que a gente não consegue ter uma, digamos assim, uma narrativa de inovação, onde as instituições trabalham uma complementando a outra, as pessoas trabalham uma complementando a capacidade da outra, mas isso é em todo lugar. Outro dia eu estava lá em Florianópolis, eu que ajudei duas entidades super competentes a começar a trabalhar juntas, sendo que eles nos estão trazendo experiências tecnológicas que nós aqui em Minas Gerais, na Codemig, estamos absorvendo. O marco legal da ciência e tecnologia pode vir a facilitar o trabalho das instituições de ciência e tecnologia, principalmente aquelas públicas, com o setor privado. Nada garante isso. Por que não garante? Porque nós temos exemplos já institucionalizados, por exemplo, no marco do setor de defesa, que criou, por exemplo, as empresas estratégicas de defesa, a indústria, institutos legais permitindo que se contrate, por exemplo, desenvolvimento para o setor de defesa, sem passar necessariamente pelas dificuldades do processo licitatório, e que é muito pouco usado no país. Né? É muito pouco usado no país, porque a gente ainda carrega aquele problema que nós somos divididos em dois tipos de pessoas no Brasil, quer dizer, nós temos uma dualidade enquanto gestores que está cristalizada na nossa Constituição. Aqueles gestores que são gestores do setor público só podem fazer aquilo que está escrito e autorizado, somente aquilo que a lei autoriza, enquanto o gestor privado pode fazer tudo que a lei não proíbe. Né? Então, é exatamente essa dualidade que dificulta o setor privado conviver com o setor público e o setor público trabalhar com o setor privado. Isso é típico da nossa realidade, da nossa cultura, e tem
origens muito profundas lá nas ordenações manuelinas, lá do século XIV de Portugal, né? Quer dizer, enquanto a gente não superar essa dificuldade de que o gestor público ou privado, seja lá onde ele tem de ter a capacidade, a possibilidade e os mecanismos de interação que não vão fazer diferença se ele trabalha numa instituição pública ou privada, isso nós não vamos conseguir superar. Veja isso no setor da defesa e também no setor público. O primeiro contrato que eu fiz, enquanto gestor da Codemig, na área de ciência e tecnologia, com a Universidade Federal de Minas Gerais, a Fundep, com a ajuda da Quênia, que nós contratamos, porque ela já era advogada lá da Fundep, apareceu quase 1 metro de papel na minha frente e 9 meses de trabalho, né? Para fazer um contrato em 3 setores públicos, né? Uma empresa estatal mineira, uma universidade federal e uma autarquia do Ministério de Ciência e Tecnologia. Quer dizer, mais ou menos 1 metro de papel e 9 meses de trabalho, né? Quer dizer, isso não é uma coisa normal. O Marco de Ciência e Tecnologia pode superar isso? Espero que sim. Espero que facilite. Não precisa nem facilitar muito entre o setor privado e o setor público, mas se já melhorar no setor público, vai ser um grande avanço, porque nós, no setor público, nós é que vamos correr riscos do ponto de vista de aportar recursos que podem não dar certo. A capacidade de levantar recurso financeiro privado para apostar em ciência e tecnologia é extremamente baixa. Nós não temos a cultura do risco no Brasil, nós somos um país capaz e treinados a ter rendimento financeiro de renda fixa. A cultura do risco de apostar no que pode não dar certo não tá na nossa tradição. Então, quem puxa a inovação nesse nosso país é o setor público, são as universidades, são as empresas públicas, são aquelas que dispõem de recursos financeiros e econômicos com a perspectiva de retorno e a obrigação de dar retorno, mas não dar retorno no próximo trimestre. Então, isso a gente pode estar claro que inovação em ciência e tecnologia, apostar em desenvolvimento de produto tecnológico, é o setor público brasileiro que vai puxar o desenvolvimento até que a gente altere as regras do sistema financeiro, que o rendimento através do rentismo, né, o ganho através do rentismo, seja inibido e que as pessoas todas, nós todos, estejamos mais disponíveis a apostar recursos no empreendimento e no risco. A questão do marco legal vai facilitar, provavelmente, a vida de algumas entidades, aquelas que têm já uma tradição do ponto de vista de desenvolvimento e pesquisa, né? Eu vejo na UFMG um grande celeiro de potencial. Acho que nós estamos ficando para trás em Minas Gerais em muitos setores, enormes setores. Minas Gerais tem potencial de fazer muito mais coisa, mas inovação em ciência e tecnologia e o conhecimento não é uma coisa só das instituições, são das pessoas, e naquelas áreas onde a gente tem pessoas bem formadas, pessoas abertas, pessoas que estão realmente com o desprendimento de conhecer, de procurar, de interagir, funciona. Não é em todos os lugares, né? A UFMG tem exemplos muito profícuos. Na área de física, de nanotecnologia, a gente encontra exemplos maravilhosos aqui, e em outros nós estamos ficando para trás. Nós estamos ficando para trás muito na área de materiais, nós estamos perdendo na área da competência química, na área de metalurgia, que é meu setor, o processo de degradação está muito acelerado, e a gente precisa estar atento a isso. Eu espero muito que o Marco de Ciência e Tecnologia ajude essas entidades e, principalmente, que ajude o próprio setor público a trabalhar junto, né? Se a gente já avançar que as unidades federais que estão envolvidas em ciência e tecnologia, nós estamos provocando lá com o Najib e o pessoal lá da Bahia, que se a gente conseguir fazer as entidades ligadas trabalhar junto, já vai ser um grande avanço. É um aprendizado, porque todo trabalho conjunto, toda sinapse no setor de conhecimento depende das pessoas. E nós todos temos um problema complicado na nossa Constituição,
É porque tem uma coisa dentro da cabeça da gente, ou dentro do nosso ser, chamado ego, e esse negócio chamado ego atrapalha muito todo tipo de cooperação, né? Então, você se conhecer, cada um se conhecer e controlar essas próprias manifestações é um primeiro passo para a gente conseguir trabalhar junto e fazer o Marco da Ciência e Tecnologia, que nos abre novas portas, realmente funcionar. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a Fundec pelo convite, agradecer o Gilberto, agradecer o Ramon, que estendeu o convite aqui para a minha participação. Eu estou mais falando aqui como um ex-secretário do que como representante da CEMIG. Eu tive a oportunidade de ser secretário de inovação de 2011 a 2015, com o ministro e atual governador Fernando Pimentel, e hoje eu estou ajudando na área de P&D na CEMIG, estou 3 meses lá, tentando ajudar em algumas questões. Bem, eu não vim bem falar da lei de inovação. Eu, na verdade, vim falar de alguns aspectos que eu considero fundamentais para que o país tenha condições de evoluir nessa área de inovação, e eu estou trazendo para cá uma discussão sobre a questão de poder de compra e inovação. Eu acho que esse é um tema fundamental, quer dizer, ao longo do período que eu fui secretário, eu pude visitar alguns países para fazer um benchmark sobre inovação, e já vou dizendo que eu tenho uma inclinação mais para a indústria, mas eu quero dizer claramente aqui que nenhum país teve sucesso na área de inovação sem uma universidade de nível internacional. Então, não existe essa falsa dicotomia entre academia e setor produtivo. Isso é uma mentira. Nenhum país, seja Estados Unidos, Israel, Japão, Inglaterra, todos têm uma academia de excelente qualidade. Todos formam prêmio Nobel. Então, é fundamental que tenhamos... Claro que as universidades têm mais de um papel, tem um papel da capacitação, tem um papel de formação de doutores de altíssimo nível, e a ciência básica, a ciência básica ela é fundamental para o desenvolvimento tecnológico. Isso é uma questão clara, eu não vou entrar nesse debate, mas eu vou focar mais nessa questão, que vai ficar parecendo que eu sou mais pró da produtividade, mas, enfim, mais ou menos o meu cacuete, vamos dizer assim, nos últimos anos, que eu tenho me preocupado. Bom, marco legal e a questão da inovação e alianças estratégicas, ela é fundamental para esse tema do poder de compra e inovação. Pode passar. Eu roubei não sei quem... Aí eu tenho controle aqui, desculpa. Eu roubei do Silvio Meira, eu não sei se é para... Eu roubei do Silvio Meira, agora eu roubei do Silvio Meira essa imagem aí, que ela é bastante engraçada, que é o seguinte: inovação, você evidentemente corre um risco e evidentemente o resultado dele tem que ser notas fiscais, tá certo? Quer dizer, ou notas fiscais ou ganhos para a sociedade, tá certo? Quer dizer, então a gente, quando fala de inovação, a gente não está falando de uma inovação em si, a gente está falando de uma inovação que gera alguma coisa para a sociedade. Então, o poder de compra está associado a isso, e isso é fundamental entender essa questão. Eu trouxe esse gráfico aí, todo mundo aqui, pelo que eu vi, já é especialista no assunto. É só um gráfico para a gente olhar a importância que tem
eu vou levantar para ficar melhor. A compra pública dentro do universo das empresas da OCDE. Então, se vocês olharem esse gráfico, vocês vão ter a oportunidade, não sei nem que vai a luz aqui agora, eu acho que é aqui, vocês vão ter a oportunidade que a Holanda, veja lá, mais de 23%, mais ou menos, do PIB dela são compras governamentais, tá certo? Os Estados Unidos, ele está aqui numa faixa de um pouco maior, de 15%, mas se vocês verem Japão, Suécia, enfim, quase todos os países, como disse aqui antes Marco Antônio, o governo é maior indutor, né, de compras públicas e por isso pode ser o maior indutor de inovação, tá certo? Então isso é um aspecto muito importante. Eu peguei aqui um retrato dos Estados Unidos só para citar, né? Isso aqui é a aplicação, a evolução da parte de compras de P&D dos Estados Unidos, e vocês podem ver aí o quanto o governo americano investe em compras próprias e no segmento de inovação, né? Eu fiz ali uma separação aqui, muito mais para falar da parte de energia, né? Quer dizer, é um setor que tem crescido bastante. O restante aqui é defesa, em grande parte, mas o setor de energia, que é esse azul aqui menor aqui, ó, tem aumentado bastante. Ó, se vocês olharem aqui, não há investimento até 2007 em energia, e começa a ter esse investimento maciço em energia, né? O que resultou, então, esse investimento, veja, bem interessante, eu voltei aqui, peraí, voltei um aqui, esse que está em azul é a parte de grandes, ou seja, a parte não reembolsável. Então, se vocês olharem o ano de 2009 e o ano de 2008 a 2009, vejam que há um investimento muito grande nesse período aqui, por parte do Ministério da Minas e Energia, em recurso não reembolsável, tá certo? Por que isso? Veja, 2009, 2008, crise mundial, né? E ao invés de diminuir o investimento em ciência e tecnologia, os Estados Unidos ampliou esse investimento na época de crise. Por quê? Porque o resultante disso aqui, como a gente pôde observar depois, o principal dele foi exatamente o desenvolvimento da tecnologia do gás de xisto, em primeiro lugar, depois uma aplicação forte em energias alternativas, smart grid, equipamento de geração e energia nuclear, e hoje os Estados Unidos eles são líderes nessas áreas, o que leva a uma segunda questão, que além do poder de compra, você tem que saber direcionar para onde você quer investir, ou seja, o que eu vejo muitas vezes, por ter trabalhado inclusive no governo federal, é que dificilmente o nosso governo consegue ter uma visão estratégica de para onde quer ir e enfim, e aonde quer se chegar com o investimento de P&D. Então, essa uma inflexão positiva bastante importante. No Brasil, até para a gente não ficar meio achando que a gente não fez nada, né? Eu quero citar dois exemplos. Um exemplo é o poder de compra utilizado pela PDP da Saúde. É um grande programa que foi criado, consolidado em 2003. Os dados consolidados em 2003, o que é esse programa aqui para explicar para vocês? Você tem no SUS uma quantidade enorme de medicamentos que eles não são, vamos dizer assim, medicamentos comuns, né? Esses medicamentos eles vêm importados para o Brasil
Como vocês sabem, o Brasil fez um licenciamento de patente na área médica, na área de fármacos, e esse licenciamento gerou várias empresas brasileiras de genéricos, né? Então, você tem aí várias... o pessoal fala até que houve quebra de patente. Não é verdade, houve licenciamento de patente, que é diferente de quebra. Tá? Isso é muito importante. Isso gerou uma massa crítica de indústria brasileira na área de produtos médicos, enfim. E aqui vocês estão vendo os resultados do quê? Dessas parcerias, foram 104 parcerias formuladas com indústrias internacionais, que trouxeram seus laboratórios para o Brasil para desenvolver produtos farmacêuticos que estão aqui, os resultados resultantes dela, para o SUS, né? E nesse processo houve uma transferência de tecnologia desses laboratórios para a Fiocruz. Então, muitos dos medicamentos que nós importávamos a um custo muito elevado, hoje a gente tem laboratório produzindo aqui no país e temos a transferência de tecnologia para a Fiocruz. Então, quer dizer, mais uma vez, né, não é só os Estados Unidos que tem, mas se o governo tem uma visão estratégica, ela consegue gerar tecnologia, ela consegue gerar inovação aqui no país. Um outro exemplo que eu trouxe aqui é um exemplo que acho que todo mundo tem assim, maior orgulho, né? Que é nós termos a Embraer, né? A Embraer, inclusive, um centro de pesquisa, aqui em Belo Horizonte existe um centro de pesquisa da Embraer, né? Centro de engenharia, tá certo? Então, esse também foi uma outra encomenda tecnológica. Veja, isso aqui não tem nada a ver com a lei de inovação. Isso tudo que eu falei até agora tem nada a ver com a lei de inovação. Isso aqui tem a ver com o quê? Tem a ver com visão estratégica, tá certo? Então, o Brasil precisava desenvolver, então, a FAB, um avião próprio de carga, né? E através do poder de compra, encomenda tecnológica, a FAB, então, investiu através da Lei 866, a dispensa de licitação, desenvolveu esse avião, que é o KC-390, que teve, um mês passado, passou já pela bateria de testes, e parece que o mês que vem já está vendendo para a FAB 28 aeronaves, no valor de 7,2 bilhões, gerando 8,1 empregos, e essa enfim, aeronave, ela tem todas essas características aqui, né, que diferem de outras aeronaves, tá? Então, ela é mais moderna. Então, além de você ter uma aeronave projetada por engenheiros da FAB, você tem a possibilidade de exportação dessa aeronave aqui para o resto do país, então, o resto do mundo. Então, eu trouxe esses dois exemplos, né, vamos dizer assim, a lei é importante, todos nós consideramos a lei importante. Essa lei vem sendo discutida desde a primeira Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia, que eu participei. Eu não tenho idade, assim, vocês vão olhar para mim e falar, não, um cara, né, mas eu tive participando dessa primeira conferência, estava lá no Rio Grande do Sul como secretário de Ciência e Tecnologia, e lá já nós discutimos a lei de inovação, já discutimos como o Brasil poderia atingir níveis de desenvolvimento tecnológico equivalentes aos Estados Unidos, etc. E a lei de inovação não é uma lei que surge de um governo, é uma lei que surge de um processo de 95. Em 2014, a gente teve, né, quem investisse mais nela, então se criou a 10 mil, não lembro agora, 10 mil de 2014, e interessante que em 2004, 10 anos depois, aqui em Minas Gerais, eu fiquei sabendo pela professora Elza, não sei se ela está aí ainda, que o Mário Neto criou aqui a primeira reunião para fazer a revisão do marco legal, né? Então, Minas, mais uma vez, inovando e estando na frente desse processo. A lei trouxe vários benefícios, né?
E uma delas, que é esse tema aqui, que nós estamos tratando aqui, que é a questão das alianças estratégicas, né? Essa questão das alianças estratégicas, no final de 2014, eu tive muito envolvido nessa discussão, e ela é fundamental, a discussão dessa aliança estratégica para o desenvolvimento e cooperação em CIT. Esse modelinho gráfico aqui é mais para ilustrar o que a gente pensa, ou eu pelo menos penso, sobre essa aliança estratégica. Ela tem que ter efetivamente um território, né? Ela não pode estar solta, tem que ter um território, tem que ter ICT, tem que ter empresas integradas nesse projeto, tem que ter outras ICTs nacionais e internacionais, ela pode ter governo federal, estadual e municipal e várias agências reguladoras. Então, isso é uma aliança estratégica, tá certo? Isso está na lei, é possível fazer. E, para finalizar aí, eu trouxe, me falaram para trazer 7 coisas importantes, né? E eu trouxe, acho que um pouco mais. Tanto a aliança estratégica, essa questão muito importante, que eu achava um absurdo, que você fazia uma encomenda tecnológica, a Petrobras fazia, a própria CEMIG fazia, faz a encomenda tecnológica, faz o P&D, depois não consegue comprar. É assim, um negócio meio imbecil, né? Você faz, você já fez todo um processo de seleção, você já selecionou quem pode, e depois você tem que licitar. Quantas e quantas vezes eu vi na Petrobras o desenvolvimento, então, de várias tecnologias para a Petrobras, e depois eles licitaram, e outras empresas acabaram ganhando e nem sempre executando aquele serviço de acordo. Então, a lei permite isso aqui hoje, né? Isso é muito importante, isso é uma coisa que eu briguei muito lá, tá? Tem outras coisas aí que eu briguei também, que está aí nessa lista aí que eu acho que é importante. Depois, então, já encerrou meu tempo, eu fico para perguntas. Obrigado. Então, muito bem, vamos começar através de perguntas aí da plateia, enquanto as perguntas vão gerando. Eu queria fazer um breve comentário nessa questão e eu fico muito satisfeito de ver que o senhor Nelson trouxe para nós a questão da compra pública, porque hoje todo mundo adora falar com a boca cheia, Vale do Silício. Hoje no Vale do Silício tem só uma empresa que faz alguma coisa de silício. Chama Vale do Silício porque há 40 anos atrás o governo americano se dedicou a fazer compra específica de todas as empresas que estavam lá, que aí criou o que hoje a gente conhece, né? Muito bem, então, tendo feito, já que chegou a mensagem aqui para mim, eu vou repetir aqui, é uma pergunta um pouco longa, vamos lá. Muito se falou hoje em produção científica e pesquisa para inovação tecnológica, mas não ouvimos sobre monitoramento de tecnologias em domínio público no Brasil, que possam ser inseridas no mercado por via da apropriação. Esse tipo de busca de tecnologias disponíveis que possam ser transformadas em soluções para a sociedade está, de alguma forma, inserida nas atividades das universidades? O marco legal prevê essa possibilidade? Antes de passar a palavra para os membros, eu acho que é uma pergunta bastante importante e interessante. No entanto, eu gostaria de utilizar o tempo aqui de todos nós aqui e dos especialistas que rigorosamente aderiram ao tema de parcerias, para talvez explorar um assunto um pouco mais próximo das áreas de atuações dele, que é a parte das parcerias. Então, acho que se eu pudesse fazer um resumo aqui de 30 segundos, né, o que a gente viu aqui, começando do Nelson, passando pelo Dr. Castelo Branco, professor Najib, a gente começa com a questão do poder de compra pública, que acho que é algo que hoje a gente fica falando com a boca cheia um nome, mas não sabe de onde veio. O Dr. Castelo Branco, com todas as dificuldades, aquela pilha de papel que era antes, e como que foi difícil colocar tantas pessoas juntas para poder conversar, e o professor Najib agora com o desafio ou oportunidade da Embrapi. Se vocês pudessem eleger hoje, cada um tocou um ponto muito interessante, mas se cada um de vocês pudesse falar se eu pudesse ter uma vara de condão mágica, que talvez não esteja contemplado no marco
regulatório para poder resolver o seu maior problema, qual seria ele? Se fosse só uma questão a ser resolvida. Eu acho que o maior problema é de difícil solução, porque ele envolve mudança de cultura. Tá? Então, mudança de cultura é sempre uma coisa lenta. Tá? E eu toquei um pouco disso na minha fala, o doutor Castelo Branco também tocou na fala dele, e implicitamente também foi falado, sem o poder de compra governamental, esses países que têm alto índice de desenvolvimento tecnológico não teriam chegado onde eles chegaram, não. Tá? A gente tem no Vale do Silício, que você citou agora, um domínio, aquele dinamismo das empresas privadas, tá? Inclusive a maior empresa do mundo, Google, etc. e tal. Tudo que eles fazem hoje nasceu de pesquisas subsidiadas e financiadas pelo poder público. A internet não nasceu do nada, não. Ela nasceu financiada em universidades públicas e privadas com dinheiro público. Tá? Então, o poder indutor do Estado, ele foi e continua sendo fundamental nesses países, como ele acabou de mostrar. No momento de crise mundial, os Estados Unidos, na área de energia, aumentou o investimento a fundo perdido na pesquisa energética. Quer dizer, é um problema cultural. O Brasil tem que começar a pensar desse jeito. Então, eu acho que o marco legal, ele procura quebrar abrir caminhos nessa cultura brasileira, mas ainda o grande problema é o problema cultural. Como alguém disse aqui antes, tá? A professora Alfredo, tá? Os órgãos de controle, você pode pôr a legislação que quiser, que eles vão achar detalhes para continuar controlando o processo sem se preocupar com o resultado, se aquilo ali está funcionando bem e está gerando produtos interessantes para a universidade, para a sociedade. Qual que seria um ponto para resolver? Eu acho que a legislação que está sendo criada, facilitando as interações, se não tiver a mesma capacidade de compreensão dos órgãos de controle, que eu subscrevo essa inquietação, porque a sociedade brasileira ela está em um processo de transformação e o setor público ele está sobre uma visão ou sobre uma observação extremamente acirrada, como se fosse fonte de todos os problemas, as dificuldades que o país vive. E, na realidade, isso é um estereotipo, né, que tira as pessoas da realidade e coloca nos órgãos de controle um poder que a sociedade delega a eles como se fosse uma guarda pretoriana para tomar conta do dinheiro público. E você tem excessos e dificuldades imensas porque falta competência. Nem todo mundo entende de tudo. E a competência de órgãos de controle, de quem se prepara para exercer o controle, ela tem também limitações e, muitas vezes, o exagero leva a coisas absurdas, igual nós acabamos de assistir há pouco mais de 6 meses lá em Santa Catarina, onde a reputação de uma pessoa dedicada à ciência e tecnologia é jogada no lixo e coloca ele a ponto de suicidar. Quer dizer, então, é um problema. Isso é um problema. Esse, talvez, não adianta você criar as facilidades se a sociedade como um todo não amadurece suficientemente para ter a compreensão do que é o dinheiro público, o gasto do dinheiro público, a perda do dinheiro público quando você vai investir em projetos que podem dar errado também, né? O custo de um projeto de inovação, se você tiver de botar com planilha SINAP lá para demonstrar que o dinheiro, que aquele orçamento é adequado, nós estamos, então, dificultados.
Isso é um problema, né? Esse é realmente um problema, e é um problema estrutural, institucional, que exige a participação política. Isso não vai se resolver do ponto de vista técnico, né? Isso é um mandato político, né? É um exercício de poder. Hoje o poder está muito delegado a quem controla, a quem julga, a quem pode mandar prender, né? E a quem prende também. Então, mas esse é um processo que, na minha visão, isso é um processo de amadurecimento social. O Brasil é um país muito jovem ainda, e a nossa sociedade está num processo evolutivo contínuo. A questão, que é também importante, que é um problema quando a gente fala de alianças, e que o marco legal não consegue resolver, é a questão do direito de propriedade intelectual, né? Tudo aquilo que dá certo e gera riqueza atrai a atenção dos órgãos de controle, mas também gera disputa na partilha desse direito de propriedade intelectual. O Brasil ainda é extremamente subdesenvolvido na questão da propriedade intelectual. O próprio Instituto Nacional de Propriedade Intelectual convive com dificuldades conhecidas do setor público. O nosso processo de gerar patente, comercializar patente, de saber o que é patente, é um processo extremamente antiquado ainda. Nós temos muita dificuldade de transformar conhecimento em propriedade intelectual, e mais dificuldade ainda depois vai ser de controlar o uso, o licenciamento, a remuneração de propriedade intelectual. Quando você faz projetos colaborativos, e se é a ideia de fazer alianças, a questão da repartição do eventual benefício que a propriedade intelectual vai gerar é um problema. É um problema que, muitas vezes, interrompe e dificulta o avanço de projetos de inovação. Isso não é nenhum desconhecido para as pessoas que estão envolvidas nisso. E para o setor acadêmico, é uma questão importante, né? O quanto que é a importância de uma patente, a patente que vai precisar ser comercializada, que vai precisar ser licenciada, e como trabalhar isso no setor acadêmico, né? Eu acho que as universidades estão despreparadas, o setor público está despreparado de uma maneira geral. Uma vez lá na reunião que nós tivemos no CTIT, a gente discutiu criar um fundo gestor de patente. Quando as patentes lá, contrata gente que sabe gerir, comercializar, gerar riqueza. Então, esses dois aspectos, né? A institucionalização do controle de uma maneira que seja factível, que as pessoas trabalhem sem medo. Hoje em dia, as pessoas trabalham com medo, sempre arriscando. E a questão do direito da propriedade intelectual são problemas que, na minha visão, precisam e gostaria que fosse resolvido da maneira mais fácil. Eu, evidentemente, concordo com os meus antecedentes aqui, sobretudo no que diz respeito à questão da cultura. O Brasil, infelizmente, as nossas empresas não têm cultura da inovação. É muito mais fácil importar tecnologia do que desenvolver, né? Acho que tem... esse é um problema sério também. A gente tem que olhar o outro lado do copo, né? A gente tem dificuldades na universidade? A gente tem. Aliás, é o seguinte, todos os países que eu fui, todas as universidades têm os mesmos problemas com propriedade intelectual. É sempre uma grande discussão. Ninguém resolveu isso, né? Quem resolve isso? É o NIT. Quer dizer, aqui é NIT, né? Mas nas outras universidades tem um departamento que cuida do business da universidade. E aí é discussão mesmo de valor, é questão de realmente ali ter uma cultura de se fazer inovação, e essa inovação virar aquela coisa lá do Silvio Meira, que é igual a dinheiro, tá certo? Então, é uma coisa que move, é uma coisa que dá pique para as pessoas. Então, a cultura é uma coisa importante. Segunda coisa que eu acho, e que a gente está vendo aqui no Brasil, eu posso até dizer aqui em Minas Gerais, eu vi muito nesse Minas Digital, fiquei impressionado, que é o número de aceleradoras e desse ecossistema de inovação que envolve os nossos jovens. Eu acho que a gente tem muito a aprender com isso.
Por quê? Porque eles veem um problema de uma forma que a gente não vê. Eles já estão vendo os problemas, pensando na solução. Enfim, é uma forma que vem do Vale do Silício, que fez o Vale do Silício crescer, né, também, né? Quer dizer, aceleradoras, investidores anjos, venture capital, startups, né? Quer dizer, uma Cisco, por exemplo, você não consegue pensar uma Cisco sem um fundo de venture capital. Um fundo de venture capital está aqui na lei. Está na lei de inovação. Né? Uma empresa pública pode criar um fundo de venture capital. Tá? Para fazer o quê? Para fazer parceria, para ganhar dinheiro também, para investir. Então, eu acho que precisa agregar uma coisa que eu não falei hoje aqui, que é importante também, que é a gente da universidade, a gente do governo, a gente de empresa pública saber trabalhar também com essa juventude, né, com esse novo mundo que está aparecendo aí, que pode ter várias soluções para esses problemas que a gente está vivendo hoje. Muito bem, pessoal, vamos agradecer aos palestrantes pelo tempo disponibilizado. Só com relação à pessoa que fez a pergunta, que é a Natália Bonella, todas essas perguntas serão respondidas subsequentemente no site da Fundeb. Então, não foi nada pessoal, apenas negócios. Bom, boa tarde a todos. Aqueles que não me conhecem, meu nome é Gilberto, eu sou diretor da CTIT, do nosso NIT. Acho que eu tenho um slide apenas, e é o seguinte, eu vou fazer aqui um pequeno relato do que é essa movimentação e como o marco legal está impactando a gente. Então, uma das estratégias que a gente adotou para que pudesse fazer essa transição de forma bem sucessiva, e eu explico o que seria essa sucessão, foi de despersonificar o acesso ou despersonificar as nossas atividades. O que eu quero dizer com isso? Abrir e tornar o processo mais participativo possível da nossa universidade, para que a gente pudesse ter uma aderência o mais eficiente e mais representativa possível do que seria uma política de inovação. E por que a gente faz isso? Porque, como foi colocado aqui por vários dos palestrantes, o que acontece agora? Nós temos os desafios gigantes. São desafios enormes. Então, você pensa no estado de Minas Gerais, ele está indo para o buraco literalmente quando você pensa do ponto de vista até de mineração, né? Você só vê minério saindo, buracos aumentando. Então, como é que a gente vai reformular essa nova economia? Quem tem que estar preocupado com essa questão, claro que somos todos nós, mas se existe algum agente que a gente entende como sendo um dos motores para isso, seria o NIT, né, como foi colocado. O marco legal ele vai dar toda essa possibilidade para a gente, mas não adianta você ter uma carteira de motorista se você não sabe, digamos assim, onde que é o acelerador nem nada. Então, o marco legal ele te dá essa carteira de motorista, mas se você nunca viu aquele carro, você não tem como trafegar nesse emaranhado de estradas com cipoal no meio e por aí vai. Então, como que a gente fez esse processo? Primeiro ponto, que é muito importante, como foi colocado pelo professor Gesil, houve uma participação da UFMG no processo de consolidação do marco legal, que foi várias consultas. Então, o marco legal em si teve essa contribuição. Como o Bruno tinha colocado aqui anteriormente, aumentou o número de dispositivos. Como eu, com essa cabeça de engenheiro que eu tenho, o que eu penso é o seguinte, você abriu um capô do carro, tem um monte de dispositivo. Do ponto de vista do professor, do empreendedor, ele não precisa saber. Você fecha o capô, aperta o acelerador e vai em frente. Eu entendo o NIT sendo bem sucedido quando essa mesma metáfora puder ser aplicada ao processo de inovação. Não me interessa, e não deveria interessar ao professor Rochel, ou a qualquer um professor que está gastando seu tempo de
que foi pago pelo contribuinte, entendendo essas coisas. Felizmente, teve alguém igual o professor Gesil que se dedicou a esse assunto, mas ninguém precisa saber o que é um carburador se você souber onde que é o pedal de acelerar. Então, muito bem, com isso dito, como que se deu essa nossa trajetória? Então, o primeiro ponto foi fazer uma chamada geral à professora Elza, que já passou o dever de casa e eu já posso entregar a ela como cumprido pela UFMG. Sim, nós temos a nossa política de inovação publicada em novembro de 2017, professora. Então, muito obrigado. Professora Elza tem sido professora mesmo para todos nós, eu tenho aprendido muito com ela, assim como todos os que me antecederam na gestão da CTT, professor Rubem está aqui, professor Renato, que fez a questão de me levantar a importância do número de patentes, foi algo que a gente se pautou para poder colocar, e naturalmente não adianta também da mesma forma, tem um monte de patentes e a gente não sabe como usar. Mas quando a gente entende o marco legal, o que ele permite, e quando a gente criou esse portfólio de patentes, é que agora a gente está unicamente posicionado para poder fazer uso deles. Então, veja só, quando a gente fez essa chamada, a gente selecionou. Muito bem, a gente publicou a nossa política de inovação. Em vez de fazer aquela leitura completamente microscópica ou nanoscópica, como o professor Alfredo coloca, o que a gente fez? A gente selecionou o que é que a comunidade sentia como sendo mais importante. Então, a gente selecionou, então, quando a gente escuta a fala do professor Rochel, que fala o seguinte: poxa, eu quero trazer uma empresa para dentro da minha universidade, para o nosso laboratório, como é que a gente faz? Tem o nosso professor Mauro Teixeira, que vivia brigando comigo, como que eu faço isso? Ele não podia me ver e falar, eu quero fazer um acordo com a GSK, como que eu faço isso? Eu preciso da empresa aqui dentro para a gente poder fazer. A gente tem que resolver esse problema, muito bem. Então, aqui, começando de baixo para cima, o item 3, essa política está regulamentada, já foi publicada no Diário Oficial, está no boletim da UFMG. Então, nós colocamos isso em prática, viu, professora Elza? O segundo dever de casa a gente já está fazendo. Ano que vem, nada de marco legal, e sim resultados do marco legal. A segunda coisa que como o professor Rochel e a Juliana colocaram, essa questão é absolutamente estratégica. Em uma das minhas conversas com a Procuradoria, eu falei o seguinte, vejam bem, então quer dizer que se eu tiver uma padaria e eu puder explorar, eu não tenho cargo de gestão, eu posso. Mas se eu desenvolver, se eu sou da biologia e desenvolver algum fermento, eu não posso aplicar na minha padaria. Como pode isso? A universidade vai ganhar, eu vou ganhar. Então, essa conversa nunca percolou. Eu posso ter qualquer tipo de negócio, ser dono de qualquer tipo de negócio, exceto um negócio de tecnologia que, por acaso, eu deveria saber se eu sou professor. Muito bem, a gente conseguiu resolver isso, montamos uma comissão interna. Tudo isso aqui foi feito a partir dessa tomada de temperatura da comunidade. A gente fez isso há 2 anos atrás, 2016. E, por fim, algo que também foi muito mencionado, é a questão da CTT Comunite ter sua personalidade jurídica própria. Para que isso? Porque agora, como o doutor Castelo Branco colocou, não adianta eu achar que eu sei fazer, que eu tenho um comercial. Eu não tenho. E para a gente ser bem-sucedido nisso, a gente está recrutando pessoas que venham nos auxiliar a dar esse próximo passo. Então, por exemplo, quando fala o seguinte, e ele colocou muito bem, então, vocês não sabem fazer isso, vocês precisam de um comercial, basicamente é isso que ele está falando. E a resposta é correta mesmo. Agora, eles precisam estar dentro ou fora da universidade? Essa é uma outra questão que nós estamos discutindo. Então, com isso, eu espero ter ilustrado esses 3 pontos aí, que também eu faço a minha metáfora aqui de ondas, né? Talvez aqui em Minas Gerais, a gente devia botar 3 cavalos arriados, né? Mas eu prefiro pensar aqui dessa forma, que essa onda passa, e a gente está no lugar certo, na hora certa, e a gente tem que surfar ela. Com isso eu termino, agradeço a atenção de todos vocês. Obrigado.